Oi, bora falar das melhores leituras de fevereiro? Meu nome é Maísa e queria compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Muitos livros 4 estrelas, 5 estrelas, alguns favoritados, e eu, como sempre, tento trazer aqueles 5 que mais me empolgaram de alguma maneira. Então, bora lá! O primeiro livro é O Ceifador, o primeiro livro da trilogia Sight, do Neal Shusterman, publicado pela editora Seguinte. Era uma leitura que já me recomendavam há bastante tempo, mas eu esperei a publicação do terceiro livro, que é O Timbre, que saiu no final do ano passado. E assim, eu só posso dizer que eu fiquei encantada. Foi 5 estrelas, favoritado. Aqui nós temos uma distopia travestida de utopia, em que a humanidade atingiu a perfeição na sua qualidade de vida. E isso quer dizer que não há mortes, não há violência, não há governos corruptos. Então há uma organização do mundo através do que eles chamam de uma inteligência artificial, que é a Nimbocúmulo. Bom, e aí as pessoas não morrem mais, elas inclusive são revividas caso aconteça algum acidente que geralmente elas mesmas acabam se infligindo. E, bom, por conta disso há um excesso de população. E quem faz o controle populacional são os ceifadores. Então, um grupo que vai fazer essa coleta, né? Então eles vão escolher aleatoriamente, mas tem de ser realmente aleatório para manter essa população com as mesmas proporções dos seus povos e das suas diferenças. E essa ceifa, né, que é esse conjunto de ceifadores, vai fazer uma avaliação anual deles. E toda vez que a população atinge um número maior ainda, novos aprendizes são chamados para aprender como é essa profissão e eventualmente usar o anel de ceifador. É interessante que esses ceifadores eles escolhem nomes que eles chamam da Era Mortal, né, então de personalidades que foram importantes ou foram um destaque de alguma forma, então eles deixam o seu nome de nascença e se tornam outras pessoas. Eles são temidos, eles são adorados. Claro que grande parte dos adoradores numa intenção de meio que puxar um saco, né, para que ele não seja ceifado. E é um conjunto de regras. Então, a pessoa que é ceifada, a família dela ganha imunidade por 1 ano. Há diversas formas de fazer essa coleta. O ceifador vai escolher aquela que melhor lhe agrada. Então, nós temos algumas coletas que são rápidas e outras que são mais artísticas, né, elaboradas. Isso vai depender muito do ceifador. E por que é uma distopia travestida em utopia? Utopia porque parece que o mundo é perfeito. Não há corrupção, todo mundo tem acesso às melhores coisas, tudo é muito simples, as pessoas têm como se fossem nanorobôs que controlam dor, que controlam emoção, que controlam se a pessoa se machuca, eles vão lá e fazem a cicatrização bem rápido. Então isso parece uma utopia, mas a gente sabe que nós estamos falando de seres humanos e todos nós somos passíveis de algum nível de corrupção. E evidentemente aquelas pessoas que têm o seu lado sombrio e se tornam ceifadores, isso acaba sendo vão acabar refletindo na coleta que esses ceifadores vão fazer. O fato é que 2 adolescentes são escolhidos para se tornarem aprendizes e eles têm de deixar suas famílias, vão ficar durante um tempo com o ceifador que os acolheu como aprendizes e vão aprender ali quais são as regras desse mundo que é misterioso para quem não faz parte dele e que tem as suas próprias leis. Afinal de contas, a ceifa é o único órgão que não é regulamentado por essa inteligência artificial. A Citra e o Rohan são escolhidos, são 2 adolescentes que têm valores intrínsecos e que isso pode se refletir nas suas coletas caso um deles se torne ceifador, porque apenas um deles vai se tornar ceifador. Normalmente um ceifador acolhe um único aprendiz, esse especificamente ele acolheu 2, então só um pode receber o anel ao final. Então a gente vai acompanhar tanto o aprendizado do Rohan e da Citra, como uma série de consequências em função de uma sociedade que parece perfeita, mas não é. Então, incrível, é uma
uma história que vai trazer uma série de reflexões e que eu acho que vale a pena ler, principalmente para quem gosta do gênero, evidentemente, mas são capítulos curtos, uma leitura muito fluida, muito fácil de ler. Então, mesmo quem não é muito chegado em distopia ou não tem o costume de ler distopia, não vai sentir problemas, porque ela realmente é bem tranquila, é uma leitura muito tranquila de ser feita. Outra leitura incrível que eu fiz em fevereiro foi Wall of Thieves. É o segundo e último volume da duologia Dinastia de Ladrões, da Mary E. Pearson, publicado pela Dark Side. Além de ser uma edição maravilhosa, como grande parte dos livros publicados pela Dark Side, grande parte, todos eles são, né? Mas é uma história que realmente deixou saudades. A Mary E. Pearson é conhecida por ter publicado a primeira trilogia dela, que é Crônicas de Amor e Ódio, que divide bastante opiniões. Eu sinceramente gostei, principalmente pelo plot do primeiro livro. Ela me enganou de uma forma que até hoje eu não consegui entender em que ponto que eu acreditei que o assassino e o príncipe fossem algumas dos dois personagens e ela conseguiu me confundir. E então nós temos naquele livro uma princesa que é prometida em casamento, numa aliança política, para se casar com o príncipe de um outro reinado, e ela se rebela, foge, e então esse príncipe e um assassino de um outro reino que não tem interesse nessa aliança são enviados para buscá-la, né? Um com a intenção de buscá-la para o casamento, o outro com a intenção de assassiná-la. É uma história muito mágica, uma história muito forte, é uma personagem muito forte que vai encontrando a sua força ao longo da história, mas ela divide opiniões. Encontrei algumas pessoas que não gostaram. E quando a gente faz a leitura dessa duologia, eu até entendo quem não gostou. Por quê? Aqui nós temos uma duologia. Então eu acho que o problema da trilogia é que a autora acabou se alongando em algumas situações e que ela teria sido perfeita se tivesse escrito apenas 2 livros. Então, talvez esse seja o grande mérito de Dinastia de Ladrões. Então, assim, apesar de ser um calhamaço, mas ele é um calhamaço que tem muita ação, que tudo que acontece é importante para a trama, e em que momento nenhum a gente acha assim, nossa, ela de repente está alongando uma parte da narrativa que não seria necessário. Isso não acontece aqui. Então, mesmo quem não gostou de Crônicas de Amor e Ódio e que gosta de fantasia, eu sugiro dar uma segunda chance para a autora e ler a Dinastia de Ladrões, porque que realmente a escrita dela ficou perfeita. Então, aqui nós temos uma comunidade que se sente à parte de um reinado. Eles se intitulam, inclusive, o primeiro reinado, mas nunca foram identificados como um reinado. Eles fazem parte de um outro reino e de um rei que é extremamente relapso, um bonachão. Bom, o fato é que a Casi é uma Ratã, ela é da guarda de elite do reinado de Venda e ela é enviada porque muito provavelmente um preso político de todos os acontecimentos da trilogia anterior teria se refugiado nessa comunidade que é chamada Boca do Inferno. Então a Casi é enviada para lá porque ela tem que primeiro identificar se esse refugiado político está lá realmente, se ele está sob a proteção dos Grayson, que são quem tomam conta da Boca do Inferno. Porque se for dessa forma, eles seriam considerados traidores por todos os outros 3 reinados. E quando a Casi chega na Boca do Inferno, ela conhece o Patrei, que é o responsável na manutenção, como se fosse o rei ou governante da Boca do Inferno, que é o Jayce. O pai dele havia acabado de falecer, ele era o Patrei anterior, e ele passa essa responsabilidade de cuidar daquela comunidade para o Jayce. E, enfim, eles vão se envolver em uma série de tramas políticas, até um aprender a confiar efetivamente no outro. Isso vai demandar um tempo, mas eles são o casal da história. E talvez também nesse aspecto eu acho que é um casal melhor do que foi o casal da trilogia anterior. A gente vê mais verdade neles. Enfim, foi uma duologia finalizada agora em fevereiro. Eu realmente gostei bastante e recomendo. Não se assustem com o tamanho da história, porque ela também tem capítulos curtos, uma leitura fluida e é bem rápido de ler. Vale a pena. Mais uma trilogia finalizada foi A Tecelando o Céu. É o terceiro livro da trilogia Skari, publicado pela Seguinte. Acho que já falei bastante desse livro em vídeos anteriores.
O fato que nós temos aqui reinados com sua magia específica, então desses reinos tem dragões, tem contadores de histórias, também temos um povo muito sofrido com uma praga que ninguém sabe do que se trata. E nesse terceiro livro a gente tem duas personagens, ambas com o foco na personagem que aparece no primeiro livro, que é a Asha, uma tentando protegê-la, a outra tendo como missão sequestrar a Asha e levá-la para um outro reinado. Bom, enfim, as duas vão se encontrar, evidentemente, uma é a ladra, a outra é a comandante do reino. Elas vão passar aí por uma série de situações muito interessantes, gostei muito mais da ladra do que da comandante. Comentei isso, acho que a Safiri, que é a comandante, ela não é muito de questionar o que passa ao seu redor, ela simplesmente acata algumas decisões e algumas ordens sem discutir. E a Aerys é uma personagem completa, com toda uma história muito interessante, a gente vai descobrindo a história dela ao longo do livro, e eu acho que ela salvou a personagem da Safiri, que era bastante chata em alguns momentos, eu achei ao menos, né? Então nós temos aqui um romance entre duas mulheres, a gente sabe que um dos clichês que a gente mais gosta de encontrar nas histórias é de inimigos que se amam, né? E que odeiam se amar. E é o que a gente vai encontrar aqui. Então adorei, eu acho que finalizou muito bem a trilogia, todas as três histórias muito boas. E também é um livro que foi 5 estrelas, favoritado. Quarto livro, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White, publicado pela Plataforma 21. Aqui nós temos um reconto da história de Frankenstein. Eu li Frankenstein no ano passado, no final do ano passado, e confesso que não foi uma das melhores leituras, mas é o tipo de leitura, para quem é fã do gênero, que ela se torna obrigatória. A gente precisa conhecer a fonte de uma série de inspirações que vieram depois. Eu não gostei, já comentei isso, achei ela mais filosófica do que uma ficção científica, como eu imaginei que ela seria, mas ela tem a sua importância. Tanto que no seu aniversário de 200 anos de publicação, houve esse convite a Kirsten White para que fizesse um reconto da história da Mary Shelley, a autora original. E eu achei interessantíssimo, primeiro assim, com o perdão da Shelley, mas eu achei que a Kirsten White conseguiu fazer uma história melhor. Não me julguem os puristas, né? Eu sei da importância que Frankenstein tem na obra mundial. É muito mais fácil você criar a partir de uma coisa que já existe do que criar do nada, como aconteceu com a Mary Shelley, que era uma adolescente, uma mulher, numa época em que não tinha voz. E aí, quando a gente lê os agradecimentos, eu entendi por que ela conseguiu fazer isso. Então, e eu tenho o costume de ler agradecimentos, adoro ler agradecimentos de autor. Antes dos agradecimentos, na verdade, tem a nota da autora que vai falar sobre esse convite e sobre o deslumbramento que há com Frankenstein. Afinal de contas, é uma obra que a gente fala dela até hoje, né? É uma obra de 200 anos em que ela continua sendo lida, debatida, discutida, reinventada. E o que ela fala é o seguinte, que a própria introdução da autora diz: meu marido, desde o início, ficou muito ansioso para que eu me provasse digna de minha ascendência e me escrevesse nas páginas da fama. Dessa vez, desejou que eu escrevesse não tanto por pensar que eu poderia produzir algo digno de uma nota, mas para que ele pudesse julgar por si mesmo até que ponto eu seria uma promessa de coisas melhores no futuro. No prefácio, a única parte do livro escrita pelo marido da Mary Shelley, que é o Percy, ele faz questão de comentar que se as pessoas soubessem que Lord Byron, que são os dois homens que estiveram às voltas dessa menina escrevendo Frankenstein, os dois eram escritores importantes na época, o Lord Byron mais ainda, se as pessoas soubessem que o Lord Byron estava escrevendo ao mesmo tempo que a primeira versão de Frankenstein era produzida, certamente gostariam mais da obra do poeta. E aí ela fala, né? Então, por conta disso, ela ficou bastante irritada, né? Como assim uma obra com a importância que tem? Todas as vezes que se menciona Frankenstein, se menciona a origem dela, que teve a sua importância por conta da aposta desses dois homens de que a Mary Shelley não seria capaz de produzir alguma coisa memorável. Por conta disso, que ela escreveu uma obra que é memorável, mas sempre há essa menção a esses homens, né? E foi a mulher, foi a Mary Shelley que
escreveu essa obra. Enfim. E a Kirsten White fala que foi nesse momento que ela entendeu por qual caminho ela tinha de tomar. Então, ela foi... bom, para quem conhece a história, a Elizabeth Frankenstein, ela é uma menina que é criada pela família Frankenstein porque ela vai fazer... Entre outras coisas, ela faz companhia ao Victor. E aí ela menciona, foi aí que encontrei minha história, com uma menina que foi dada de presente para um garoto. Como uma menina cuja vida se resume a ficar rodeando o menino brilhante que ela ama. Como uma menina que inadvertidamente ajuda a criar um monstro. E realmente achei maravilhoso. E a autora ainda termina: Lord Byron e Percy Shelley, obrigada por serem insuportáveis e por pensar que de jeito nenhum Mary Shelley poderia escrever algo melhor do que os versos de vocês. Não preciso falar mais nada, né? Eu acho que foi uma homenagem à altura e eu realmente gostei bastante. E por conta disso foi um livro que eu dei 4,5 estrelas e eu acho que vale a pena. Para quem conhece a história original de Frankenstein e mesmo para quem não conhece. Para quem conhece vai perceber que é um reconto muito próximo do que a escritora fez no original. Mas ela tem as suas nuances que são encantadoras de encontrar. Vale a pena também conhecer. E a última menção que eu queria fazer é o misterioso caso de Styles, da Agatha Christie. Essa aqui é uma edição publicada pela Globo Livros. Eu já tinha comentado em alguns vídeos anteriores que eu ia começar a fazer a leitura das histórias da Agatha Christie em ordem cronológica. Esse foi o primeiro livro publicado pela autora. E realmente faz sentido de que ele ainda seja o preferido de muitas pessoas que são fãs dela. Aqui nós temos a primeira história do detetive Hercule Poirot, e ele é um detetive brilhante, em que usa suas células cinzentas para poder investigar um crime. Eu li no ano passado o dicionário Agatha Christie de Venenos, e daí me despertou também essa curiosidade de voltar algumas dessas histórias. Esse é um livro que eu já tinha lido há muitos anos atrás, mas eu resolvi voltar, e é interessante que mesmo tendo lido, eu realmente tinha esquecido quem era o assassino, e foi muito bacana ser surpreendida de novo. O que é interessante também é que a gente vê nesse livro nascer o espírito dos seus livros seguintes, que é quando o Hercule Poirot faz a descrição da sua descoberta, geralmente em uma sala com várias pessoas envolvidas. E o que eu gostei também é que a primeira versão dessa história, essa dedução do crime se dá diante de um júri. E ela reescreveu porque disseram para ela que não era daquela forma que um júri se portava. E ela acabou então voltando e escolheu um outro lugar para fazer essa declaração de todos os aspectos relativos ao crime. Ela usa então a sala de estar. E esse livro, ele traz esse capítulo que foi substituído, que é justamente quando o Hercule Poirot conta para todo mundo quem é o criminoso. Eu achei muito bom, né? É um livro rápido de ler, muito simples de ler. É interessante que ela vai pegar alguns elementos que estão presentes em histórias, porque já disseram que uma boa história de suspense policial, as pistas elas têm de estar claras para o leitor, então elas são mencionadas ao longo do texto, e a gente é surpreendido porque a gente não percebe quando ela está citando e está dizendo, olha, isso é uma pista relevante. Nós temos um crime cometido numa casa isolada, como apareceu depois em outras histórias dela, e com alguns elementos que são recorrentes de crimes, né, como ganância, cobiça, um pouco de inveja, e realmente gostei muito. Foi revisitar uma história da Agatha Christie, ler o primeiro livro dela, e já estou pronta para embarcar na próxima história dela, que vai ficar para abril, se não me engano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vem conversar comigo, me diz, já leu algum desses livros? Gostou da indicação? Se tiver gostado, vou deixar na caixa de descrição o link para compra na Amazon, me ajuda bastante se você utilizar esses links. Além disso, é novo por aqui? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo, e geralmente eu tento deixar um vídeo por semana, você vai ser informado que chegou conteúdo novo. E agradeço por ter assistido até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até!